dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de devoção, tempo de leitura da Palavra de Deus. E a leitura bíblica de hoje está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, até o capítulo 4, verso de número 6. E o versículo de nossa reflexão é o versículo 8 do capítulo 3, que diz assim: Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem-se uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Nos versículos anteriores, do primeiro até o verso de número 7, Pedro faz as recomendações familiares. Primeiro ele faz recomendações às mulheres, depois faz recomendações aos maridos. E quando você olha o texto dizendo assim, por fim, quer dizer, ele está concluindo nesse verso 8 essas recomendações do verso 1 até o verso 7. Ele não está concluindo a sua carta, ele está concluindo as recomendações sobre os deveres domésticos. E aí ele diz, por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem-se uns aos outros, mostrem misericórdia, mostrem humildade. Talvez não seja muito difícil olharmos para esse texto e vincularmos as nossas relações na igreja. Talvez não seja muito difícil que a gente entenda que na igreja precisamos ter humildade, que na igreja precisamos ter compaixão, que na igreja precisamos amar uns aos outros, que na igreja precisamos ter misericórdia, que na igreja precisamos ter humildade. Só que o verso 8 está vinculado aos deveres domésticos. Então, o que Pedro está dizendo é que dentro de casa nós precisamos ter unidade, dentro de casa precisamos ter compaixão, dentro de casa precisamos amar, dentro de casa precisamos ter misericórdia, dentro de casa precisamos ter humildade. Essas são recomendações que concluem aquelas recomendações anteriores. E que dentro do ambiente familiar, onde às vezes o orgulho fala mais alto, que o egocentrismo fala mais alto, que o atendimento às demandas particulares falam mais altos. Pedro está dizendo assim, olha, se vocês querem viver uma vida familiar que agrade a Deus, existem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, unidade. Tenham o mesmo modo de pensar. Dentro do ambiente familiar, se não tiverem unidade, um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. A unidade de propósitos, a unidade nos investimentos, a unidade na vida, na maneira de como criar os filhos, a unidade no andar na presença de Deus. Existem muitos fatores que envolvem a necessidade de unidade na vida da família. A unidade na maneira de como administrar financeiramente a casa. Depois disso, nós devemos ter compaixão. Se a gente tem compaixão pelos outros, como é que a gente não vai ter compaixão dentro de casa? E às vezes, por conta das experiências do dia a dia, os sentimentos se tornam ríspidos. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter compaixão. Amem-se uns aos outros como irmãos. A relação familiar precisa ser uma relação de irmandade e de amor, diz a palavra de Deus. E por fim, ele fala que nós devemos mostrar misericórdia e humildade. E talvez não seja tão fácil, na prática do dia a dia, mostrar misericórdia e humildade nos relacionamentos familiares. Mas esta é a recomendação da palavra de Deus, que
em nossa relação conjugal, que em nossa relação familiar, nós possamos extrair desse versículo bíblico as recomendações necessárias para que possamos viver de uma forma que agrade ao Senhor. Lembre-se que tudo começa na sua casa, tudo começa dentro do ambiente familiar e se estende para todos os outros ambientes da sua vida. Que a gente possa viver os princípios da vida cristã dentro de casa, para que lá fora seja apenas o reflexo do nosso compromisso que temos com Deus, desde os nossos relacionamentos íntimos até os nossos relacionamentos públicos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelas recomendações da tua palavra. E oramos, ó Deus, para que nossas famílias sejam carregadas de princípios da tua palavra. Que haja humildade, que haja compaixão, que haja amor, que haja misericórdia, que haja humildade nos relacionamentos familiares. Para que esses princípios que podemos vivenciar dentro do ambiente familiar possa refletir na nossa vida em todos os ambientes em que estivermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?